Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos ao canal JG Decan. Hoje eu irei tratar, falar e trazer um resumo de um livro importante, de um livro que conta a história real de um homem. Espero que vocês gostem, espero que vocês reflitam ao lê-lo. E vamos nós a mais um vídeo. Bem, gente, esse é o livro 12 anos de escravidão. Esse livro vai narrar uma história real, vivenciada por Solomon Northup, que era um homem negro que morava nos Estados Unidos. Ele nasceu livre, era casado, tinha 3 filhos e foi através de uma proposta de emprego, de trabalho, que ele acabou saindo da sua cidade e sendo sequestrado e vendido como escravo. Isso foi no ano de 1841. O Solomon nasceu em Nova York, que era um estado livre. E cada vez que ele ia se distanciando da sua cidade, onde era livre, a sua segurança foi diminuindo, pois alguns outros estados não cessaram ainda com a escravidão. E assim ele acaba sendo sequestrado em Washington e resgatado somente 12 anos depois, numa plantação de algodão, uma fazenda na Louisiana. Esse livro eu gostei muito, é um livro que vem trazer uma reflexão importante, vem nos dar uma dimensão de como foi esse período sombrio da história nos Estados Unidos. Essa história é contada pelo próprio autor, que é Solomon, onde ele foi um homem que sentiu na pele a crueldade da escravidão. Solomon conta, nesses 12 anos de escravidão, de forma detalhada como que foi que ele vivenciou a sua rotina, não só a sua própria rotina, mas a rotina dos seus companheiros de trabalho, de senzala. Ele detalha e esmiuça isso bem para que o leitor possa entender e imaginar como foi aquela época, o que ele estava de fato passando. No começo ele mostrou resistência. Ele falava da sua história, da sua origem, que era um homem livre, e com isso os senhores o açoitaram, usaram da violência para que ele possa ficar calado. E com o tempo ele acabou deixando de contar para as pessoas a sua origem, a sua história, que era um homem livre, temendo a violência e os açoites dos senhores para com ele. Ele começa a se adaptar à rotina, começa a perceber que ele é um escravo, começa a ser subserviente às questões da escravidão. Tanto é que ele recebe um codinome de Pleto. Ao passar dos anos, a gente percebe na leitura que ele começa de fato a ignorar as coisas que andam acontecendo, as injustiças que acontecem à sua volta. Mas apesar de tudo isso, apesar de todo o sofrimento, apesar do que ele via, ele ainda conseguia resgatar forças ao pensar na sua família, ao pensar nos seus filhos, que um dia poderia reencontrá-los, que um dia poderia voltar a ser livre novamente. No livro mostra também claramente que nesse período ele consegue passar pelas mãos de 3 senhores. Isso é interessante porque um desses senhores usava a Bíblia, a palavra de Deus, para justificar os seus atos de crueldade. O segundo senhor chama a atenção que ele passa até para o leitor de forma ligeira, uma leve impressão de que ele conseguiria fugir, que ele conseguiria sair daquela condição. Foi quando ele teve que confrontar o seu senhor, desafiando e até mesmo agredindo. Só que isso, como o livro mostra, causou momentos de tensão das circunstâncias dessas atitudes dele. Ora, ele era um negro e bateu no seu próprio senhor. Isso soava muito mal e lógico, porque nenhum senhor iria admitir isso, e ele
correu sérios riscos de morrer, se livrou da morte várias vezes. E já o terceiro senhor, onde é a maior parte do livro, onde Platt, o então Solomon, vive por cerca de 10 anos sobre a mão desse senhor. Esse senhor era tido como um homem muito perverso. Tanto é que ele castigava os seus escravos por qualquer coisa. O livro mostra uma parte onde esse senhor embriagado vai até a senzala dos escravos à meia-noite. Após um dia intenso de trabalho, ele obriga os escravos a dançar. E nesse momento, a Patsy, amiga de Platt, é uma escrava muito trabalhadeira, ela é agredida pela esposa desse senhor. E o livro mostra claramente que esse senhor abusava sexualmente a escrava Patsy. E ela queria que ele vendesse, mas ele não queria vender porque essa escrava era uma escrava que sempre passava da média. Para você ter uma ideia, o livro mostra claramente que os escravos têm uma média no campo. A média era colher 90 quilos de algodão por dia. Alguns escravos não chegavam a bater essa meta e, portanto, eram açoitados, eram castigados. A Patsy, ela chegava a passar dos 200 quilos de algodão. Portanto, era uma escrava que, para esse senhor, era muito trabalhadeira, rendia muito. E através da leitura, a gente consegue entender, perceber como era esse sistema escravista e o que ele era capaz. E você consegue ver claramente, com os relatos de Solomon no livro, como era essa espécie de ideologia de superioridade, onde homens tinham essa concepção que valiam mais do que outros e, portanto, se achavam no direito de fazer desses homens objetos, propriedades, infelizmente. Outra coisa que o livro mostra é uma passagem onde o Solomon ele se questiona sobre esses dois homens que o induziram com a proposta de emprego a que ele aderiu e viajou para várias outras cidades, se eles não estavam desde o começo tramando esse próprio sequestro dele. Então, isso o Solomon questiona e traz esse questionamento também para o leitor e nos causa dúvida. Será que esses dois homens já não estavam planejando esse sequestro desde o começo? Ele já não estava sendo observado, o próprio Solomon? E ele acabou aderindo à proposta, sendo induzido por esses dois homens que falavam que ele iria receber mais a cada cidade que ele se apresentasse. Então, Solomon nunca descobriu se de fato esses dois homens estavam por trás desse seu sequestro. Solomon foi um dos poucos escravos que foram sequestrados e que conseguiram sua liberdade de volta. No final de tudo, ele ainda consegue processar os responsáveis pelo seu sequestro, mas essas pessoas de fato não pagaram por essa injustiça, não pagaram por esse crime. Olha, era um momento muito difícil, ele era um negro e era uma região que ainda a escravidão era severa. Portanto, era muito complicado para ele naquele momento poder provar tudo, poder enfrentar uma pessoa branca no tribunal. E por fim, depois de várias tentativas, Solomon não consegue que a justiça seja feita. Então ele resolve escrever o seu próprio livro, 12 anos de escravidão. Esse livro que serviu de inspiração para o filme, onde esse filme foi vencedor do Globo de Ouro no ano 2014 pela categoria Melhor Drama. Após isso, Solomon volta para sua casa, onde ele começa a trabalhar incansavelmente nas questões abolicionistas. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou do vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilhe com os amigos. É isso.